Nós vamos apresentar a resolução para o exercício 16 da primeira lista. O exercício pede para que seja comprovado que a integral dupla sobre uma região D de uma função f calculada em x mais y, dx dy, coincide com a integral de menos 1 até 1 de f de u du, considerando-se D como sendo a região formada por todos os pares do R2 que satisfazem módulo de x mais módulo de y menor ou igual que 1, e utilizando-se a mudança de variáveis u igual a x mais y e v igual a y. É evidente que se uma função f vai ser calculada em algo como uma soma x mais y, é porque originalmente a função f é uma função de uma variável, é algo do tipo w igual a f de t, e t será substituído por x mais y, fazendo com que essa função passe a ter duas variáveis. Sai a variável t, entra a soma x mais y, então passam a aparecer duas variáveis na função f. Daí, fazer sentido falar na integral dupla de f de x mais y dx dy. E a gente quer, então, comprovar que essa integral dupla coincide com a integral de menos 1 até 1 de f de u du, consideradas essas condições: o domínio D e a mudança de variáveis. Bom, pela mudança de variáveis, a gente sabe que tem certas etapas de tarefas a cumprir até chegar no cálculo efetivo da integral. A primeira tarefa, por exemplo, seria calcular o jacobiano da transformação. Como y é igual a v, que corresponde aqui à segunda equação da mudança, y é igual a v, então nós já temos a segunda linha da matriz jacobiana, porque dy du será 0 e dy dv será 1. Bom, como u é x mais y na mudança, a gente agora precisa de x em função de u e v para calcular as derivadas dx em relação exatamente a u e a v. Se u é x mais y, evidentemente x será u menos y. E y, como a gente vê, é igual a v. Foi dado como uma das equações da mudança. Então, eu concluo que x é u menos v. Consequentemente, posso calcular as derivadas dx du, dx dv, e tenho, então, a matriz jacobiana pronta e, evidentemente, o jacobiano. Dx du será, então, 1, dx dv será menos 1, minha matriz jacobiana ficará, então, 1 menos 1, derivadas de x em relação a u e v, 0 e 1, derivadas de y em relação a u e v. E esse determinante, claro, dá 1. Consequentemente, o jacobiano não interfere em nada na integral, já que ele é 1 e vai multiplicar a função nas novas variáveis u e v. Então, como nós sabemos, a integral dupla original será dada pela nova integral dupla na região ômega de f de uv, produto pelo jacobiano, du dv. F de uv ficará simplesmente f de u, porque originalmente nós tínhamos f de x mais y, e x mais y era u. Então ficará somente f de u. O jacobiano é 1, então não interfere em nada, ficamos com integral dupla sobre ômega de f de u du dv. Vamos então para a nossa segunda tarefa antes do cálculo efetivo da integral, que é determinar a região ômega. Bom, a região ômega, a gente sabe que vai se derivar da região D quando nós utilizarmos a mudança de variáveis. Né? É evidente que essa mudança irá provocar uma transformação em D, e essa transformação será exatamente ômega. É preciso que a gente lembre que o módulo de qualquer quantidade A é o próprio A, se A for positivo, se A for não negativo, e é menos A se A for negativo.
É preciso que a gente lembre disso, por quê? Porque D é definido como os pares, o conjunto dos pares que satisfazem essa desigualdade. E, na verdade, como a gente sabe, para determinar uma região, eu preciso da sua fronteira. Então, eu preciso analisar realmente módulo de x mais módulo de y igual a 1, que certamente é a fronteira de D. Acontece que, como a equação que envolve x e y envolve o módulo de x e o módulo de y, e para cada um desses módulos eu tenho duas possibilidades. O módulo de x pode ser x, o módulo de x pode ser menos x. O módulo de y pode ser y. O módulo de y pode ser também menos y. Então, a rigor, eu tenho 4 possibilidades com essa equação. Essa equação pode ser escrita como x mais y igual a 1, se x e y forem não negativos, x menos y igual a 1, se x for positivo e y for negativo, menos x mais y igual a 1, se x for negativo e se y for não negativo, e menos x menos y igual a 1, se ambos forem negativos. Isso porque, se x for positivo e y for positivo, módulo de x é x e módulo de y é y. Se x for positivo e y for negativo, módulo de x é x e módulo de y é menos y. Se x for negativo e se y for positivo, módulo de x é menos x e módulo de y é y. E, finalmente, se ambos forem negativos, teremos módulo de x igual a menos x e módulo de y igual a menos y. Então, a rigor, a fronteira de D é formada por 4 retas. Por 4 retas. E nós vamos ter que aplicar sobre elas a nossa mudança de variáveis para verificar qual a transformação que D sofre e, consequentemente, conseguir esboçar o gráfico de ômega, já que essa transformação vai corresponder à região ômega. 2 equações aqui são imediatas para a gente, digamos, traduzir nas variáveis U e V. A primeira e a última. Por quê? Porque x mais y é U. Então, essa primeira equação representa exatamente U igual a 1. X mais y igual a 1 é U igual a 1. A última, menos x menos y igual a 1. Se eu multiplicar toda essa equação por menos 1, vou ficar com x mais y igual a menos 1. Logo, essa equação é o mesmo que U igual a menos 1. Agora, temos que trabalhar um pouco com as 2 equações intermediárias aqui. Veja, x menos y igual a 1 é o mesmo que x igual a 1 mais y. Eu sei que x mais y é U e y é V. Então, se eu somo y em ambos os membros dessa equação, eu fico com x mais y igual a 1 mais 2y. E daí vem a tradução. U igual a 1 mais 2V, ou V igual a U menos 1 sobre 2. Evidente, tenho também uma reta. Na terceira, menos x mais y igual a 1, então x será y menos 1. Novamente, somando y em ambos os membros, x mais y igual a 2y menos 1. Ou seja, U igual a 2V menos 1. Consequentemente, V igual a U mais 1 sobre 2. Vamos reduzir aqui a nossa tela, ou pelo menos vamos fazer a nossa tela caminhar um pouco para a esquerda, para que a gente possa visualizar a região ômega, né, que fica sendo essa faixa aqui. Né? Eu tenho as retas U igual a 1, U igual a menos 1,
V igual a U menos 1 sobre 2, aqui, e V igual a U mais 1 sobre 2. Logo, ômega é essa região. É evidente que nessa região, se nós estamos nos preparando, né, para resolver a integral dupla sobre ômega de f de u, du, dv, né, que foi exatamente onde nós paramos aqui, né, para então determinar ômega, e acabamos de fazê-lo, acabamos de determinar. Logo, se eu estou me preparando para calcular a integral dupla de f de u, du, dv, sobre essa região ômega, essa região que está aqui, é evidente que eu vou fazer a minha primeira integral em relação a v, a integral interna em relação a v, e a externa em relação a u. Porque se eu penso em fazer assim, eu só vou resolver uma integral dupla mesmo, né? Fazendo a integral interna em relação a v, eu vejo facilmente que v varia da reta de baixo para a reta de cima em toda a região ômega. Eu tenho a variação de v fácil. E a de u também. U irá variar entre os valores numéricos menos 1 e 1. Se eu penso ao contrário, em fazer a primeira integral em relação a u, né, eu vou ter que dividir essa integral em uma soma. Eu terei aqui, na parte acima do eixo u, o u irá variar da reta superior até 1, e depois, na parte inferior, da reta u igual a menos 1 até a reta inferior. Essa é uma situação evidentemente mais complicada, né? E é evidente que, para o que nós queremos, né, a gente tem que ter também em mente o objetivo do nosso problema. O objetivo do nosso problema é concluir que o resultado será a integral de menos 1 até 1 de f de u du. Então, claro que eu vou primeiro, né, me livrar da integral em v para tentar chegar numa segunda integral em u que corresponda exatamente à integral de menos 1 até 1 de f de u du. Muito bem. Então, temos aqui o cálculo final, que é extremamente simples. Eu tenho v variando da reta de baixo até a reta de cima, de u menos 1 sobre 2 até u mais 1 sobre 2, f de u dv. E depois integral em u de menos 1 até 1. É exatamente o que eu tenho, né, nessa região ômega, né? Mostrando outra vez a região ômega. V variando de u menos 1 sobre 2 até u mais 1 sobre 2, e u de menos 1 até 1. Logo, ficarei com essa integral dupla aqui. F de u dv, de u menos 1 sobre 2 até u mais 1 sobre 2, e depois integral em u de menos 1 até 1. Ora, a integral interna é uma integral em v, e a minha função só depende da variável u. Eu tenho f de u dv. Então, o que vai acontecer com a integral interna? F de u vai sair, porque não tem v, e eu ficarei simplesmente com a integral de dv de u menos 1 sobre 2 até u mais 1 sobre 2. Evidentemente, essa integral é 1, porque a integral de dv é v, variando deste limite inferior até este limite superior, o que é que irá acontecer? Ficará o limite superior menos o inferior. Então, eu terei u sobre 2 mais 1 meio, menos u sobre 2 mais 1 meio, porque eu tenho um menos aqui, né? Será o limite superior menos o inferior. Então, u sobre 2 irá se cancelar, e eu ficarei com 1 meio mais 1 meio,
que é 1. Então, essa integral é 1. E, finalmente, eu vou concluir que, de fato, a integral dupla sobre ômega de f de u du dv corresponde à integral de menos 1 até 1 de f de u du. Ou seja, o resultado que estava sendo proposto, né, é exatamente o resultado que a gente obteve. A integral dupla de f de x mais y é a integral dupla de f de u du dv, e a integral dupla de f de u du dv é precisamente a integral de menos 1 até 1 de f de u du. Ok? Espero que tenha sido compreensível para todo mundo.